Olá, gente querida, bom dia. Seja bem-vindo para esse tempo de devocional nesta manhã de sábado. Você é o meu convidado especial para que juntos busquemos a Deus e aprendamos da sua palavra. Esse é o tempo para a nossa inspiração, edificação e direção também. E eu espero que você esteja com o coração bem aberto para aquilo que Deus tem para as nossas vidas nesta manhã. O texto que eu escolhi para a nossa meditação está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7. Eu vou ler aqui. Acompanhe comigo. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quem escreveu isto foi o apóstolo Paulo, que em determinado momento da sua vida tomou a decisão de abrir o seu coração e falar um pouco das suas fraquezas. Aliás, eu estava pensando nisso e eu tenho a impressão que a maioria de nós tem dificuldade em falar das suas fraquezas. Você concorda? Parece que há, assim, uma certa vergonha de admitir que nós temos falhas, que nós fracassamos em algum momento da nossa vida. E, além disso, eu tenho a impressão que a gente passa, assim, um grande tempo da nossa vida tentando esconder essas fraquezas. Nós fazemos um esforço imenso, gastamos energia para encobrir as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos. E a gente passa a vida toda tentando mostrar para as pessoas o quão forte nós somos. Talvez porque na nossa sociedade haja uma exaltação daquilo que é forte. Você concorda? A força da riqueza, a força da inteligência, a força do sucesso, a força da beleza, a força da competência. Parece que a nossa sociedade tão somente exalta aquilo que é mais forte. E parece que a nossa sociedade faz questão de deixar de lado aquilo que é sinal de fraqueza, aquilo que é sinal de fracasso. A gente não gosta muito de lidar com essas coisas. E é por isso que a gente prefere encobrir as nossas falhas e os nossos fracassos. E a gente tenta passar para as pessoas aquela imagem de que nós somos pessoas fortes, bem-sucedidas, pessoas que sempre tomam decisões corretas na sua vida, pessoas que sempre dizem as palavras certas, nas horas certas. Pelo menos é essa a imagem que a gente tenta passar para as pessoas. Uma vez eu li o seguinte: não existem fracos e fortes, só existem fracos. E os fortes são os fracos tentando esconder as suas fraquezas. E eu acho que é isso mesmo que o autor estava certo. É essa a realidade nossa. Todos nós somos fracos. Alguns têm a coragem de admitir, como foi o apóstolo Paulo. Aqui nesse texto, Paulo diz que estava sendo incomodado por algo que trazia dor para ele, por algo que o fazia sentir-se muito fraco. Ele não diz exatamente o que era isso,
mas era algo que incomodava, era algo que o fazia sentir-se limitado, fraco, pequeno, menor. Aquilo o diminuía, de certa forma. É o que a gente entende aqui do texto. E aquilo incomodava tanto que, em determinado momento, ele resolveu orar e disse: Senhor, tira de mim essa fraqueza, isso me faz tão mal. E a resposta que ele recebeu de Deus foi surpreendente. Deus disse a ele: Paulo, não se preocupe com a sua fraqueza. A minha graça te basta. Essa tua fraqueza pode ser um problema para você, mas não é para mim. Em nada a tua fraqueza me impede de agir na sua vida. Pelo contrário, Deus disse para Paulo: essa sua fraqueza é um terreno fértil para que a semente do meu poder seja plantada dentro de você. E assim, germine e cresça dentro de você a árvore do meu poder, que vai dando frutos na sua vida e vai tornando você uma pessoa cada vez mais forte a partir da minha força, ainda que você continue sendo uma pessoa fraca. E quando Paulo entendeu isso, ele disse: Senhor, não vou mais orar, não vou mais pedir que o Senhor tire a minha fraqueza, porque eu entendi agora que é na minha fraqueza que o Senhor vai agir. Esse texto de Paulo nos ensina algumas lições, eu quero compartilhá-las com vocês. A primeira lição, como eu já disse, é que todos nós somos fracos. E a gente não precisa ter vergonha disso. E nós não precisamos tentar esconder as nossas falhas. Nós não precisamos maquiar quem nós somos. Nós não precisamos ficar tentando encobrir os nossos pontos fracos, as nossas falhas, as nossas áreas de vulnerabilidade. Nós não precisamos fazer isso. Deus nos conhece exatamente como nós somos. Deus sabe exatamente quais são os lugares dentro da gente que são mais vulneráveis. Deus sabe onde dói as nossas dores. Deus sabe. E nós não precisamos ficar preocupados, tentando esconder, encobrir. Lembra do Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Quando perceberam que estavam nus, eles tentaram se cobrir, tentaram alguma forma de evitar que fossem vistos. A gente faz isso até hoje, né? Até hoje a gente tenta coser folhas que vão impedir as pessoas de nos verem como nós somos. E a gente tenta se cobrir com algumas folhas, as folhas de um diploma, do dinheiro, do sucesso, de um trabalho bem-sucedido, de uma família bem estruturada, de uma família perfeita. A fama de ser gente boa. E a gente tenta, com essas folhas todas, encobrir de fato quem nós somos. Mas o fato é que todos nós somos fracos. E a gente não precisa viver para encobrir quem nós somos. Nós não precisamos gastar a nossa energia. Nós não precisamos gastar o nosso tempo para encobrir as nossas fraquezas. A segunda lição que esse texto nos ensina é que Deus nos ama, apesar dos espinhos na nossa carne. Deus nos ama, apesar de quem nós somos. Deus nos ama, mesmo sabendo, desde o início, que nós já éramos desse jeito que nós somos.
Eu me lembro de ter ouvido uma história uma vez numa repartição no escritório, numa empresa. Na segunda pela manhã, quando os funcionários estavam chegando, eles perceberam que havia funcionário novo ali. Mas eles perceberam alguma coisa diferente naquele funcionário. Ele era meio desengonçado, sabe? Assim. E meio desajeitado. Ele tinha uma certa dificuldade de coordenação motora. E quando ele tentava pegar qualquer objeto na mesa, ele derrubava, aquela coisa espalhafatosa, derrubou telefone, derrubou computador, a xícara de café, aquela confusão. Ele tinha um sério problema de coordenação motora. Então, os outros funcionários conversaram entre si e resolveram conversar com o diretor da empresa. E disseram, chefe, eu acho que a empresa que o senhor usou para contratar um novo funcionário não deu as informações corretas a respeito dele. O senhor já viu lá? Vai lá ver a bagunça que ele está fazendo na sala. Ele é todo desajeitado. Ele tem um problema sério de coordenação motora. Até para andar ele tem dificuldade. O senhor sabia disso? E para surpresa dos funcionários, aquele diretor disse, sabia? Desde o início. Desde o início? Eles perguntaram. Desde o início. Quando a empresa contratadora me mostrou o perfil, e eu vi quem ele era, e eu vi o perfil desse funcionário, eu disse, é esse que eu quero. Mas, chefe, então o senhor sabia que ele era desse jeito? E o diretor, o chefe, disse, desde o começo eu sabia quem ele era. Mas mesmo assim eu quis contratá-lo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus conhece você desde o começo. E desde o começo, Ele quis você. Mesmo sabendo onde estão cada espinho na sua carne, mesmo sabendo cada ponto de fraqueza que você tem, Deus já sabia. E mesmo sabendo, Ele quis você. E Deus nos ama apesar das nossas falhas. Terceira lição que esse texto nos ensina é que Deus nos usa nas nossas fraquezas. Deus nos usa com as nossas fraquezas. Foi isso que ele disse para Paulo aqui. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso que as nossas limitações não atrapalham Deus em nada. A nossa vulnerabilidade não é um problema para Deus. Deus é um expert em usar os vulneráveis. Ele usou Abraão, que é conhecido como o pai da fé, mas que em alguns momentos duvidou. Ele usou Noé, um homem de quem ele se agradou muito, mas um homem que em determinado momento ficou embriagado. E embriagado, como ele ficou, tirou toda a sua roupa e foi motivo de vergonha para muita gente. Deus usou Jacó, um homem que durante muito tempo foi conhecido como enganador, mas Deus usou a vida dele. Deus usou a Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas um homem que sujou a sua mão com tanto sangue que Deus disse, você não vai construir o templo, não. Sua mão está muito suja, rapaz.
um homem que adulterou, que mandou matar. Mas Deus usou a vida dele. Assim como Deus usou a vida de Elias, um sujeito que de vez em quando caía em depressão e pedia para morrer, Deus usou a vida dele. Deus usou a vida de Jeremias, profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, que dizia: por que que o Senhor me iludiu e me chamou para ser profeta? Eu não queria estar aqui. Mas Deus usou a vida dele. Deus usou a vida de Paulo, esse Paulo aqui do texto. Um homem que durante muito tempo guardou vingança no coração. Mas Deus usou a vida dele. Deus usou a vida de Pedro, um homem que jurou de pé junto que nunca iria trair Jesus e negá-lo. Mas na primeira oportunidade, ele disse: nunca ouvi falar desse homem. E por aí foi. E por aí segue a história. E Deus usou tantas pessoas assim. E a história chegou em mim, chegou em você. Talvez se eu conhecesse bem você, eu fosse dizer: difícil Deus usar essa pessoa, hein? É muito difícil. Talvez se você me conhecesse bem, provavelmente você diria: é muito difícil que Deus use esse homem. Mas Deus nos usa, apesar das nossas fraquezas. Minha palavra para você nessa manhã é: ouça o que Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. A graça de Deus nos basta quando nós estamos vivendo as nossas fraquezas. A graça de Deus nos basta quando nós percebemos as nossas limitações. A graça de Deus nos basta quando nós vivemos situações de dor na nossa vida. Quando nós percebemos que os espinhos estão fazendo mais pressão sobre a nossa vida. Às vezes, quando nós estamos vivendo dias de sofrimento, e a gente diz: Senhor, tira esse espinho, tira esse sofrimento. Às vezes Deus tira o espinho, sabia? Mas às vezes Deus aumenta a graça. E talvez o que Deus esteja querendo fazer na sua vida, que você não está entendendo, não é tirar os espinhos. Ele está querendo aumentar a graça dele na sua vida. Então, se você está vivendo uma situação em que os espinhos doem mais forte, em que as suas fraquezas te trazem mais dor, em que as suas limitações te trazem mais vergonha, em que a sua vulnerabilidade te coloca mais peso, minha palavra para você é: peça a Deus mais graça. Ao invés de dizer: Senhor, retira o espinho, diga: Senhor, aumenta a tua graça na minha vida. Porque a tua graça me basta. A tua presença me basta. A tua vida me basta. Há uma canção muito antiga que diz: me falte água ou alimento, se na seara o meu trigo não produz, só não me falte a presença de Jesus.
quando Deus disse para Paulo, a minha graça te basta, ele estava dizendo, Paulo, tudo que você precisa é da minha presença na sua vida. Fique em paz. A minha vida, o meu poder se aperfeiçoam na sua fraqueza. Não se preocupe em ser fraco. Não tente esconder sua vulnerabilidade. Apenas diga, Senhor, que a tua graça me baste. Aperfeiçoa na minha vida o teu poder e me faz viver pelo teu poder. E que pelo teu poder eu possa caminhar e viver de uma maneira que honre o Senhor. Viver de uma maneira que expresse a sua vida. Viver de uma maneira que fique claro para todo mundo que eu sou o que sou, tão somente por causa da presença do Deus eterno na minha vida. Não me deixe sucumbir nas minhas fraquezas, mas age nelas, para que pelo teu poder eu fique em pé e caminhe todo dia. Em nome de Jesus. Eu espero que seja assim na sua vida. Vamos orar? Te damos graças, Senhor, por saber que o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E ainda que a cada dia tenhamos diante de nós toda a nossa vulnerabilidade, nós sabemos que se caminhamos é pelo teu poder. Se conquistamos é pelo teu poder. Se crescemos é pelo teu poder. Se avançamos é pelo teu poder. Se somos quem nós somos. Se construímos o que construímos. Se nos tornamos em quem nos tornamos. É porque o teu poder tem sido aperfeiçoado e multiplicado em nossas vidas. Dá-nos essa consciência. E com essa consciência, ajuda-nos a viver. E a termos alegria todas as vezes que pensarmos que somos fracos. Porque todas as vezes que lembrarmos disso, é sinal de que há um poder eterno, divino, que em nós atua dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Nós vamos nos encontrando nas nossas postagens, nas nossas redes sociais. E eu espero toda vez que eu estiver aqui, que você esteja aí também, para juntos nós sermos edificados pela palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.